Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Temos aqui o 25º filme do universo cinematográfico da Marvel. Quem diria pro Bruninho lá de 16 anos, lendo de gibi, que um dia ia ter 25 filmes no universo cinematográfico da Marvel? E para contar a história de um herói chinês, o filme trouxe muita gente de origem asiática para trabalhar nele. Você tem boas partes do filme faladas em chinês, você tem um diretor com ascendência asiática, você tem quase todo o elenco de origem asiática, roteiristas, e isso empresta uma autenticidade para a coisa. Além de claras influências aqui de filmes de Kung Fu da China, saca? Tem coisa aqui de O Tigre e o Dragão, de Confusão, de Ip Man e do Jackie Chan, saca? Tem aquelas lutas criativas do Jackie Chan, tem coisas disso aqui, mas você também tem aquelas coisas bem wuxia, de O Tigre e o Dragão. Wuxia, não sei se eu pronuncio essa, provavelmente não é. Sabe aquelas lutas de Tigre e Dragão que o pessoal meio que voa, eles meio que deslizam assim tudo? Aquilo é uma parte de wuxia, e isso tem aqui também. E eu gosto como personagens diferentes têm estilos de lutas diferentes. Principalmente quando você vê o Tony Leung aqui lutando contra a Fala Chen, que acaba se tornando a esposa dele no começo do filme. Eles têm estilos muito distintos. Ela faz muito desse wuxia. Então ela flutua, ela é uma leveza, e ele tá com os anéis, e ele é pancada, pesado. E a luta dos dois é uma dança, saca? Aquela dança em que um casal se aproxima e se apaixona. E o diretor, que é o Destin Daniel Cretton, estreia aqui um filme de ação, e é impressionante como ele faz uma boa estreia em filme de ação, porque ele usa muita criatividade para filmar as cenas de luta, saca? Então você tem diferentes ângulos, você tem diferentes velocidades que a câmera põe para acompanhar um golpe ou para te ajudar a sentir o golpe que está sendo dado. Você tem uma sequência de luta inteira em bambus, que parece muito coisa do Jack Chan, em que a luta vai para cima, para baixo, para o lado, para o outro. É muito criativa, muito frenético. E tem hora que ele só põe gente lutando assim num contraluz, você só vê as silhuetas lutando, é bonito demais. Falei desse wuxia, né? E é isso de usar artes marciais como mágica. É uma coisa que se originou na literatura chinesa e de tanto sucesso se expandiu para várias outras mídias, inclusive ao redor do mundo. Mas se na China eles fazem tantos filmes com wuxia, que não se resume só a flutuar e desafiar a gravidade, tá? Tem muito mais coisa nisso. Mas achei legal o filme do Shang-Chi trazer isso para ele, porque tem tudo a ver, tipo, é super-herói, é chinês, e claro que eles lutarem com o wuxia faz todo sentido. Você tá no universo de pessoas que têm poderes. E o filme também trouxe coreógrafos chineses especializados em wuxia para fazer as lutas do filme. Mas qual que é a história, né? O Shang-Chi aqui, ele, na adolescência, ele abandona a família, sabe? Ele vai morar nos Estados Unidos. E ele fica lá por 10 anos, mas aí o passado dele, tipo, alcança ele e ele tem que voltar para resolver umas coisas que envolvem resolver alguns sentimentos mal resolvidos. Ele precisa encarar alguns fantasmas do passado dele, principalmente quando você tem uma criação abusiva pelo lado do pai, no sentido de muito opressor e controle. E o comportamento do pai veio do luto, porque ele perdeu a esposa, que eu falei que antes que eles dançaram juntos e ficaram juntos e tiveram 6 filhos, ela morre. E isso traz à tona o lado sombrio dele, porque ele não consegue lidar com isso. É interessante trazer um personagem que está fazendo besteira porque também não consegue lidar com perda. Parece que essa fase nova da Marvel tem um tema, né? O WandaVision foi sobre luto, aqui tem coisa de luto. Você viu o What If novo do Doutor Estranho? Ah, é? Hã? Então, mesmo que algumas partes vitais assim de alguns arcos narrativos sejam um pouco apressadas demais para o meu gosto, o peso emocional da coisa aqui ainda funciona, principalmente porque o elenco desse filme é excelente e alivia muitas dessas falhas. O Shang-Chi foi morar nos Estados Unidos e criou uma grande amizade com a Katie, que é a Awkwafina, que é sempre um poço de carisma. E ela e o Simu Liu, que é o Shang-Chi, eles têm uma química muito boa, eles funcionam muito bem em tela, e como eles têm uma relação muito próxima, era preciso que isso funcionasse, saca? Para você acreditar que, digamos, um vai embarcar na doideira do outro porque quer estar lá para ajudar o outro, saca? Porque vai estar apoiando. Simu Liu, aliás, que pode não ser o melhor ator do filme, mas eu achei presença bastante ele para carregar o papel de liderança, papel de protagonista. O filme também tem uma participação da Michelle Yeoh, ela não está em boa parte do filme, mas quando aparece, essa mulher chama atenção para a tela, essa mulher tem um poder. Então, ao mesmo tempo que ela está passando muita imponência, ela também consegue passar carinho, ternura. É coisa de gente muito talentosa. Tem uma personagem no filme que é a irmã do Shang-Chi, que é interpretada pela Meng'er Zhan. Não sei se eu estou acertando as pronúncias aqui, mas estou fazendo o que eu posso. E eu fui procurar a filmografia dela, ela basicamente atua num episódio de uma série. Então isso aqui é meio que uma grande estreia dela. E que estreia? Ela com certeza já se põe no mercado como um excelente potencial de estrela de artes marciais. A mãe do Simu Liu, interpretada pela Fala Chen, que aparece muito pouco no filme, mas não só ela aparece quando precisa, não é uma personagem que está lá à toa, e ela consegue cativar a gente nos poucos minutos que aparece. Mas é com Tony Leung que o filme entrega um dos melhores vilões do MCU. O filme faz um retcon bem simples para resolver a história de que ele é o líder dos Dez Anéis, mas os Dez Anéis era aquela organização terrorista que aparece lá no Homem de Ferro 1. Ele dá uma volta nisso para mostrar que sim, ele é o líder, sempre foi o líder, e é assim que a coisa funciona. E sai
segue a história. Ele traz um personagem aqui que, de acordo com as palavras do próprio Long, numa entrevista dele, ele é um sociopata, narcisista e preconceituoso, mas também é humano e tem uma família. E dá para sentir essa abordagem que ele quis trazer para o personagem no filme. Ele, desde o começo, tem uma sede de poder muito grande, que é aplacada pela esposa. Ela basicamente volta com força demais quando ele perde a esposa, não só porque ele quer poder, mas porque ele precisa resolver o luto dele. E ele consegue ser alguém que parece que está sempre calmo, mas ele tem aquela aura de que é uma ameaça iminente. Como todo vilão bem escrito, ele tem a sua própria alma, ele tem suas camadas, e ele tem um papel vital no desenvolvimento do arco narrativo do herói. Tem outra coisa aqui também que é interessante de ver, que é como o filme representa pessoas de origem asiáticas, filhos de imigrantes asiáticos, por exemplo, nos Estados Unidos. A personagem da Awkwafina, a Katie, ela é esse caso, a família dela é de origem chinesa, e ela nasceu nos Estados Unidos, e você vê uma interação dela com a família, onde eles ficam falando, você devia seguir em frente com a vida, você está no emprego que não é bom, porque eles querem ver ela tendo sucesso. Ao mesmo tempo que tem esse conflito com a geração dela, porque a geração dela tem uma visão diferente de como tocar a vida. E essa dicotomia entre as duas visões é usada de uma forma que potencializa a história entre o Shang-Chi e o pai dele. Porque cada um tem uma visão muito distinta do que tem que fazer, que é o certo, né? O que os seus valores dizem para eles fazerem. Com isso, o arco narrativo do Shang-Li ganha peso, principalmente quando ele tem que revisitar esse passado dele para fazer as pazes com coisas que aconteceram no passado e aprender algumas lições para se tornar o herói que ele precisa se tornar. Como é comum em vários filmes da Marvel, o terceiro ato é um festival de CGI, uma grande batalha que tem uma coisa muito séria em risco, o que não é ruim, é só que está tão comum nos filmes da Marvel que essa repetição está começando a ficar previsível demais e torna mais difícil de realmente impressionar, principalmente quando o CGI dessa última parte não tem uma polidez muito boa, saca? Você percebe a imagem muito chapada numa tela verde. Então, por exemplo, os efeitos especiais dos anéis são ótimos, ainda tem uma mixagem de som excelente, porque os golpes do anel você sente o anel girando, o anel batendo, é muito bem feito. Mas, por exemplo, tem uma vila mística lá que chama Ta Lo, e parece artificial demais. O filme tem 2 cenas pós-créditos falando sobre o futuro do Shang-Chi, das tramas dele nos futuros filmes do MCU, mas o filme consegue ser um ótimo trabalho de apresentação do seu herói, traz um vilão com camadas reais e traz lutas com coreografias incríveis, bem filmadas, que enchem os olhos. Shang-Chi nunca foi um herói muito conhecido mundo afora, mas agora com certeza será. O Simu Liu, aliás, em julho de 2014, estou vendo aqui no Twitter dele, ele mandou um tweet para a Marvel falando: ei, ótimo trabalho com o Capitão América e com o Thor, agora que tal um herói asiático-americano? Aí ele respondeu o próprio tweet em julho de 2019, quando ele ganhou o papel só com LOL.